A psicologia junguiana é outro barco com esses atributos. Jung construiu um barco criando certas hipóteses às quais podemos agarrar-nos quando não conhecemos os efeitos pelas causas. Quando corremos o risco de afogar-nos no inconsciente, de ter uma grande inflação ou algo parecido, de cair numa possessão ou de ser esmagado por um afeto, conceitos psicológicos como os de Jung podem nos ajudar. O analista pode dizer-lhe, por exemplo, agora você caiu numa inflação, ou através da interpretação de sonhos, procuramos manter a nós mesmos e ao paciente na superfície. Todos os ensinamentos e tradições têm o potencial de impedir que nos desorientemos completamente. Efeito típico que ocorre quando entramos em contato com o inconsciente. Ficamos desorientados. E é isso que significa afogar-se. Você perde a singularidade, né? Você perde o querer, a vontade, a autonomia. Quando você se afoga, quando você está possuído por algum arquétipo, quando você está inflado por alguma imagem de si, uma imagem muito grandiosa, você está desconectado tanto de você está fazendo algo que é também coletivo, assim, que é uma armadilha que muitos, em algum momento, quase todo mundo cai. Então é algo que é um buraco, assim, que é coletivo, e tendo esse guia, tendo esse terapeuta, não vai ser algo tão absurdo. Ocorreu ali uma possessão pelo complexo, a pessoa foi tomada, não pensou, não agiu, tomada por aquele complexo, por aquele arquétipo do grande pai, Jeová, seja o que for que tomou ela. Então, ter alguém que a guie, que a oriente para trazê-la de volta para a sua singularidade, para a desidentificação com aquele aspecto que a tomou, que às vezes ela nem percebeu que estava se afogando e estava. Então o terapeuta tem essa função de ajudar a pessoa a se manter na superfície. Porque por mais assim, mas tem o mar inteiro, assim, mas a superfície é a possibilidade de a gente navegar, de a gente não ser engolido, de a gente não se afogar, não se identificar com forças, assim, que são muito primitivas, muito maiores que nós, assim, que roubam a nossa singularidade, o nosso próprio brilho, pensando nessa questão do brilho, apagam realmente o nosso sol, quando a gente está possuído por essas imagens, perdeu a autonomia devido a um complexo que me tem, porque o Jung fala, nós não temos complexos, os complexos nos têm. À medida que a gente vai percebendo o quanto eles nos têm, a gente vai conseguindo sair um pouco da garra deles, desafogar um pouco e construir um pouco de autonomia perante os aspectos que nos têm, que nós não temos, mas que nos têm. E é um trabalho árduo, né? Fazer esse barquinho à vela, ir lá, conduzindo, assim, um trabalho que a importância do terapeuta é essa. Às vezes a pessoa não percebe, a gente como terapeuta também precisa de alguém que nos oriente ou que nos ajude a perceber, assim, quando a gente está entrando em colapso, porque a gente não percebe às vezes quando está se afogando, quando precisa, às vezes a pessoa precisa afundar, mas precisa afundar, precisa diluir-se o tempo inteiro, se desestruturar o tempo inteiro. Não tem como a gente conservar essa estrutura do barco, consertar os furos, refazer a vela. Precisa o tempo todo afundar e diluir-se, ter que construir um novo barquinho. Essa tendência mais netuniana, né, que ela é muito diluidora. Algumas pessoas trazem forte esse arquétipo, né? Então elas estão sempre se desmanchando, sempre se desfazendo, e é um processo delas, é um processo também autônomo, né? Algo que está para além da consciência, assim, elas se deixam levar por uma tendência.
E à medida que vão se dando conta, elas podem ter autonomia, elas podem dar uma resposta singular, não coletiva. Porque tomado pelo arquétipo, tomado pelo complexo, tomado pelas imagens do inconsciente, a gente vai sempre por caminhos coletivos. Por mais singular, por mais que você ache que, nossa, só eu que pensei isso, só eu que tô deslumbrado, fascinado, ofuscado por essa luz. Mas não, ela ofusca a todos nós, a todos os egos. Então, poder olhar, poder ter esse contato, assim, tanto com o sombrio quanto o divino, e não perder o próprio brilho, a própria singularidade, assim, sustentar esses estados, sustentar o luminoso, assim, não se deixar afundar, afogar ou incinerar, queimar por essa luz.